Décadas antes de a KGB lançar a Operação SIG para intensificar a tradição conspiratória antissemita no mundo muçulmano, a URSS já havia construído a base por meio de um intermediário, a Alemanha nazista. O primeiro passo foi a infiltração dos círculos de emigrados russos. No segundo passo, esses emigrados espalharam os falsos protocolos dos sábios de Sião e a mitologia associada sobre pequenas famílias como os Rothschild roubando da nobre casa de Hesse e assumindo o controle do Império Britânico por meio de simples empréstimos e de um sistema privado de correios. No terceiro passo, nazistas influentes fizeram da mitologia conspiratória uma peça central da crença muçulmana. A URSS denunciou publicamente o antissemitismo por um tempo, pelo menos até que os funcionários do partido com origens judaicas variadas e muitas vezes insignificantes tivessem sido expurgados. Mas, é claro, a tradição conspiratória antissemita era uma oportunidade boa demais para Lenin ignorar. Os primeiros socialistas haviam sido o grupo que criou a moderna onda antissemita de ideologia conspiratória na primeira metade do século XIX. O mito da conspiração judaica era visto como uma porta de entrada para o socialismo para ex-camponeses não socialistas na França, alemães de direita e, por fim, muçulmanos. O núcleo comum era o anticapitalismo e a intenção de derrubar todos os governos que se acreditava estarem ocupados por judeus satânicos. Por volta de 1850, os socialistas abandonaram misteriosamente o antissemitismo explícito, mantendo, porém, seu conceito do inimigo em grande parte intacto. O capitalista internacional eterno era descrito e retratado em caricaturas como um porco gordo, repugnante e destrutivo. A partir de 1850, a direita na Alemanha e em outros países copiou a tradição antissemita da esquerda palavra por palavra. O judeu internacionalista eterno passou então a ser retratado como um porco gordo, repugnante e destrutivo. Durante muito tempo, os muçulmanos não se interessaram pela inconsequente e fragmentada comunidade judaica internacional. O vasto império do califado muçulmano tinha problemas maiores para enfrentar. A saber, os impérios europeus, que passaram por diferentes estágios de um falso iluminismo imposto de cima para baixo, do capitalismo e do industrialismo. A França queria derrotar sua arqui-inimiga Grã-Bretanha no que dizia respeito às possessões coloniais. Os europeus tornaram-se mais sofisticados no jogo do imperialismo, enquanto o califado não havia mudado muito em séculos. A URSS queria separar a Grã-Bretanha dos Estados Árabes, e assim, a tradição conspiratória precisava ser amplificada, fazendo a Grã-Bretanha parecer uma ferramenta da sinagoga satânica judaica. A Grã-Bretanha também precisava dessa tradição, pois ela redirecionava a raiva alemã pela derrota na Primeira Guerra Mundial para um grupo judaico inexistente. Winston Churchill, em 1920, publicou o texto Zionismo versus Bolchevis. A struggle for the soul of the Jewish people, no qual ele entrou no jogo da mitologia, mas assegurou ao leitor que conseguia diferenciar entre os bons judeus e os maus judeus. Como um efeito colateral valioso, essa tradição serviu como distração das muito reais e muito antigas redes aristocráticas de espionagem dos Welfos, Vetins e Reginários, que de fato haviam realizado uma tomada bem-sucedida do Império Britânico. O autor Louis Althusser descreveu em detalhes como Churchill e a coroa estiveram no centro de uma operação massiva e de longo prazo de engano contra a Alemanha, fingindo compatibilidade por meio de uma ideologia anti-iluminismo misturada com ideias conspiratórias antissemitas. O partido nazista caiu nessa. E os membros do partido oriundos da alta nobreza aparentemente não se deram ao trabalho de explicar como seus ancestrais administravam os Rothschild como intermediários e como os mitos populares eram falsos. Romanov derrubados e redes de alto poder. Os círculos de emigrados russos eram altamente infiltrados pela inteligência soviética, e os Romanov derrubados tinham outro problema enorme. Eles eram das casas nobres de Hesse e Schleswig-Holstein. Dentro dessa marca particular de aristocracia, deve ter havido alguns colaboradores soviéticos de altíssimo nível. Os Romanov não eram confiáveis, embora parecessem tão legítimos para a direita internacionalmente. Eles haviam sido expulsos dos assentos de poder pelos comunistas e haviam mantido esse regime de estilo antigo por tanto tempo. Tentaram se conectar com qualquer pessoa que fosse de direita ou ultradireita, incluindo os nazistas alemães. Tentaram se conectar com britânicos e americanos. Em especial, tentaram incutir essa mentalidade nesses empresários americanos. Sabemos que os falsos protocolos dos sábios de Sião surgiram na Rússia. Mas os Romanov então fizeram disso algo muito maior. E o papel desses Romanov remanescentes foi subestimado em grande medida. Eles ainda tinham dinheiro. Ainda tinham contatos e podiam pagar por ativistas. Podiam financiar grupos e dizer a eles quais eram as tendências, impulsionar esses falsos protocolos dos sábios de Sião e afirmar que o verdadeiro anticomunismo tinha que ser isto, aquilo e mais aquilo.
E, se você se desviasse dessa linha, você era o inimigo. Os Romanov poderiam simplesmente ter perguntado a seus parentes da Europa Ocidental das casas de Hesse e Schleswig-Holstein: a conspiração judaica é real? A família Rothschild roubou do Landgrave de Hesse-Kassel quando as forças de Napoleão estavam se aproximando? A resposta verdadeira teria sido não. A coroa britânica vinha da mesma mistura dessas exatas mesmas famílias nobres. Assim, as perguntas óbvias poderiam ter sido feitas. Os Rothschild realmente manipularam a Bolsa de Londres após a Batalha de Waterloo e assumiram o controle do distrito bancário City of London, do Banco Central Bank of England e do Império Britânico? A resposta verdadeira teria sido não. De fato, foram esses círculos aristocráticos de inteligência que dominaram a mídia conspiratória desde a década de 1790. Lord Louis Mountbatten, cujo verdadeiro nome de família é Essen, pode ter sido o mais alto agente soviético infiltrado no Império Britânico e dentro da OTAN. O grão-duque Kirill Vladimirovich da Rússia, que era primo de primeiro grau do último czar, soava muito russo, mas vinha dessas famílias aristocráticas europeias. Kirill ficou conhecido como czar soviético porque, no caso de uma restauração da monarquia, pretendia manter algumas das características do regime soviético. Kirill encontrou seu apoio mais forte em um grupo conhecido como os Mladorossi, que acabou se tornando fortemente influenciado pelo fascismo. Kirill então teve de se distanciar da organização quando seu fundador foi visto reunindo-se com diplomatas soviéticos, o que provavelmente significava espiões soviéticos. Kirill Romanov, o imperador no exílio, era próximo de membros do partido nazista quando esteve na Alemanha. Disse que ele pagou a Ludendorff uma soma de quase $500 mil marcos de ouro em 1922 ou 1923. Depois houve esse personagem russo, Sheriff Spiridovich, um autor conspiracionista que foi financiado por Henry Ford, o magnata automobilístico americano. Henry Ford também popularizou os protocolos dos sábios de Sião na América. Esse conde russo revitalizou um antigo conto de fadas sobre 300 famílias judaicas comandando a grande conspiração, o que depois influenciou o livro chamado The Conspirator Hierarchy, The Story of the Committee of 300, de John Coleman. E vimos uma relação contínua entre a inteligência americana e os Romanov no exílio, com pessoas como o coronel Harry Zogonton, o coronel John Jacob Astor, o major-general Ralph Van de Amon, o coronel Williams Bryan, o coronel Nicholas Bidlidge, o coronel Theodore Roosevelt e outros. Henry Ford criou seu próprio serviço pessoal de inteligência e contratou um número substancial de russos exilados, os chamados russos brancos. Boris Brazol possuía uma cópia da edição de News dos Protocolos dos Sábios de Sião, que foi então repassada a Harry Zogonton e a seu grupo de pessoal de inteligência militar. Eles pagaram pela tradução dos protocolos, e Henry Ford então os transformou em um fenômeno de massa, infiltrando os alemães. O resultado final da Primeira Guerra Mundial não foi apenas uma derrota militar total, mas também o colapso do sistema de inteligência. As estruturas se desfizeram, enquanto redes estrangeiras de espionagem se formavam, e a Alemanha viu um influxo de imigrados, muitas vezes com ascendência alemã. Teria sido necessário um aparato de inteligência gigantesco e saudável para lidar com essas hordas de novas pessoas. O dinheiro era escasso, então muitas pessoas podiam ser compradas por pouco. Na Alemanha, esses emigrados russos brancos, que haviam perdido para os vermelhos, colaboraram com os nazistas por meio de uma organização chamada Aufbau. Um líder da inteligência militar alemã trabalhou com o grão-duque Romanov, e naturalmente, membros das casas de Hesse, Schleswig-Holstein e outras acabaram ingressando no partido nazista, as mesmas famílias das quais os Romanov provinham. O general Ludendorff estabeleceu um serviço de inteligência para Kirill Romanov. Walter Nicolai havia trabalhado para Ludendorff como chefe do serviço de inteligência do alto comando do exército alemão durante a Primeira Guerra Mundial. Monarquistas russos canalizaram grandes somas de dinheiro para o partido nazista, NSDAP. Boris Brazol e outros membros da Aufbau, especialmente a esposa de Kirill, a grã-duquesa Vitória, conectaram a extrema-direita alemã aos americanos, como Henry Ford. Brazol, que tinha cidadania americana, ajudou secretamente a organizar um congresso anticomunista na Alemanha com o apoio da Gestapo. A assembleia incluiu palestrantes e convidados do Canadá, França, Inglaterra e Suíça. Heinrich Himmler demonstrou interesse por Brazol em agosto de 1938. O infame Martin Bormann deve ter sido o espião que forneceu todos os segredos militares da Alemanha nazista à URSS, espalhando a mitologia no mundo muçulmano. Os nazistas buscaram amplificar o nonsense conspiratório antissemita no Oriente Médio e no norte da África para minar o domínio colonial britânico e francês. Joseph Goebbels via Al-Husseini e o Islã em geral como um aliado natural.
O grão-mufti de Jerusalém afirmou durante sua reunião com Hitler, em 1941. Os árabes eram os amigos naturais da Alemanha porque tinham os mesmos inimigos que a Alemanha, a saber, os ingleses, os judeus e os comunistas. The Times of Israel, 2015. Al-Hussein utilizou plataformas como a Rádio Zeezen para transmitir mensagens que misturavam teorias raciais nazistas com retórica islâmica e nacionalista. Essas transmissões, que alcançaram grandes audiências em todo o mundo árabe, retratavam os judeus como um inimigo comum e o sionismo como um empreendimento colonialista. Uma das figuras mais notáveis que se alinhou a essas estratégias nazistas foi Johann von Leers, um prolífico propagandista antissemita na Alemanha nazista. Após a guerra, von Leers fugiu para o Egito, onde se converteu ao Islã e adotou o nome Omar Amin von Leers. Ele continuou sua propaganda antijudaica sob a proteção do governo egípcio. O Ministério da Propaganda alemão produziu uma vasta quantidade de literatura antissemita, traduzida para o árabe e o persa e amplamente distribuída. Essa estratégia incluiu exemplares de Mein Kampf e a infame falsificação Os Protocolos dos Sábios de Sião, ambos encontrando públicos receptivos na região. O golpe pró-nazista de 1941 no Iraque, liderado por Rashid Ali al-Gailani, foi apoiado pelos militares alemães e facilitado por uma agenda antissemita e antibritânica compartilhada. O impacto de longo prazo do antissemitismo nazista no mundo islâmico é profundo. Esse legado persistiu além do colapso do Terceiro Reich. Propaganda e diplomacia. A Alemanha operou transmissões de rádio em árabe, persa e turco a partir de Berlim, que misturavam propaganda antijudaica com retórica anti-imperialista, retratando o Reich como amigo da independência árabe e muçulmana. O Ministério das Relações Exteriores e a Abiver cultivaram nacionalistas árabes no Egito, Síria, Iraque e Palestina, prometendo apoio contra os britânicos e franceses. O grão-mufti de Jerusalém, Amin al-Hussein, fugiu para território do Eixo e colaborou com os nazistas a partir de 1941, fazendo lobby contra refugiados judeus e instando os muçulmanos a apoiarem o Eixo. Ele ajudou a recrutar para formações muçulmanas da SS nos Balcãs, embora sua influência política para além da propaganda tenha sido limitada. A tentativa de golpe no Iraque em 1941. Berlim encorajou, e tentou auxiliar, o golpe pró-eixo de Rashid Ali al-Gailani contra a Grã-Bretanha. Uma pequena missão alemã e apoio aéreo limitado chegaram tarde demais. As forças britânicas esmagaram a revolta rapidamente, demonstrando os limites logísticos da ajuda nazista tão longe da Europa. Norte da África e as esferas de Vichy. Em 1942 ou 43, quando a Wehrmacht ocupou brevemente partes da Tunísia, as autoridades alemãs pressionaram os judeus locais e aplicaram medidas antissemitas. Existiam planos para que unidades dos Eiçados operassem mais a leste se Rommel rompesse as linhas, mas derrotas militares os interromperam. Em todo o norte da África sob Vichy, a alavancagem alemã ajudou a endurecer políticas antijudaicas, embora o controle tenha sido de curta duração. Irã e Turquia. A Alemanha tinha vínculos comerciais e políticos com o Irã sob Reza Shah, mas a invasão anglo-soviética em 1941 encerrou qualquer influência nazista significativa. A Turquia permaneceu neutra. Tanto o Eixo quanto os aliados cortejaram Ankara, mas ela nunca se tornou aliada da Alemanha. Os Balcãs e os muçulmanos soviéticos. A SS levantou várias formações rotuladas como muçulmanas, notadamente a 13ª Divisão Andshar, na Bósnia, e a 21ª Skanderbe, na Albânia, recrutadas com a ajuda de Hussein. Seu desempenho e disciplina foram irregulares, e elas combateram principalmente partidários. A Wehrmacht também formou os Legionen a partir de minorias muçulmanas soviéticas, unidades azerbaijanas, turquestanes e tártaras do Volga, para a segurança da retaguarda, novamente motivada pela necessidade de efetivos, não por afinidade. Objetivos versus resultados. Berlim esperava provocar agitação nas colônias britânicas e francesas e nas regiões fronteiriças soviéticas, obter acesso ao petróleo do Oriente Médio e desviar recursos aliados. Na prática, a geografia, o controle aliado das rotas marítimas e as próprias derrotas da Alemanha significaram que a ajuda foi mínima e de curta duração. A propaganda teve alguma ressonância, mas nenhuma coalizão muçulmana pró-eixo decisiva emergiu.